Os Estados Unidos anunciaram restrição de visto contra autoridades estrangeiras que, abre aspas, são cúmplices de censura contra os norte-americanos. Genérico isso, hein? O governo ainda suspendeu o agendamento de visto para os estudantes estrangeiros. Luca Bassani, ao vivo no Linha de Frente. Luca Bassani, não sei se é boa noite, você está em Munique. Boa noite. Explica para nós o que é isso. Boa tarde a você, Capês. Boa noite aqui. Falo de Homs, a cidade na Síria, fazendo um documento Jovem Pan especial, mas sempre de olho em tudo que acontece no resto do mundo, inclusive esta decisão polêmica dos Estados Unidos, que tem repercutido bastante após o anúncio do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre a possibilidade de restrição de vistos para autoridades que promovam censura contra cidadãos americanos ou contra empresas norte-americanas. O secretário de Estado disse, abro aspas, ele colocou nas suas redes sociais, estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Essa decisão, ainda sem muito detalhamento do que poderá significar, ela, obviamente, segue no caminho das redes sociais, aqueles que, eventualmente, alguns juízes ou algumas outras autoridades de países, sejam eles democráticos ou não, estejam censurando a possibilidade de cidadãos ou empresas norte-americanas de falar o que pensam nas suas plataformas. Outra decisão que chamou muita atenção e foi divulgada ontem é que alunos estrangeiros ou todos aqueles que queiram conseguir um visto de estudante para os Estados Unidos também terão as suas redes sociais checadas, uma série de outras informações coletadas e que poderá também passar por um crivo ainda maior, dificultando a obtenção desses documentos tão essenciais para muitos daqueles estrangeiros poderem estudar nas universidades norte-americanas ou até mesmo fazer um curso de inglês. Muitas das associações estudantis, outras universidades do país e até mesmo órgãos de imprensa têm criticado essa medida como uma espécie de cerceamento à liberdade de expressão dos estudantes, algo que o governo Donald Trump ainda não respondeu oficialmente, mas disse que continuará implementando todas as medidas e todas as políticas para as quais eles foram eleitos na vitória da eleição do ano passado. Muito bem. Luca Bassani, tem mais alguma informação do Oriente Médio para passar para a gente aqui? Essa aqui está quente, hein? O que você tem mais para passar para nós aí? Israel, Capês, disse que matou a nova liderança do Hamas, o Mohamed Sinwar, ele que era irmão do Yahya Sinwar, que foi morto o ano passado. Essa é a quarta liderança do grupo terrorista que é neutralizada desde o começo da guerra, fora o Haniyeh, que também morreu no Irã, mas a guerra continua deixando marcas muito sofridas a toda a população palestina, que tem dificuldades de acessar todos os mantimentos, alimentos enviados por órgãos humanitários, já que o processo de triagem tem sido longo e muitos dos caminhões não conseguem chegar nas áreas onde as pessoas mais precisam. As Nações Unidas temem que até 20% da população em Gaza possa sofrer de insuficiência alimentar, insegurança alimentar durante os próximos dias. Israel diz que está tentando facilitar todo este caminho dos caminhões, mas que não garante que poderá abrir as fronteiras de forma indefinida, porque isso comprometeria as suas estratégias militares dentro do enclave palestino. Nós ficaremos também de olho aqui diretamente do Oriente Médio em todas essas questões. Uma última questão, e rapidamente, Luca Bassani, porque atinge os brasileiros também. Essa questão da suspensão do visto para estudantes brasileiros e estudantes estrangeiros vir aos Estados Unidos. Como é que foi a repercussão nos Estados Unidos? Há uma união em torno disso? O Partido Republicano está unido nisso? Como é que estão os democratas? Repercussão positiva, negativa ou neutra desse tema que pode ter repercussão aqui no Brasil?
Olha, Capês, por se tratar de um assunto polêmico, a divisão e a polarização dentro da sociedade também existe. Nós sabemos que aqueles que querem restringir o acesso dos Estados Unidos por parte dos estrangeiros felicitam o governo, ficam felizes com essas medidas que vão dificultar a chegada de estrangeiros, por mais que sejam estudantes, por mais que sejam imigrantes legais que queiram entrar com a documentação correta. Muitas pessoas acham que isso é positivo porque eles veem uma tendência mais liberal, mais da política woke, assim dito pelo próprio governo Donald Trump, dentro das instituições de ensino norte-americanos. Tantas outras faculdades, as mais prestigiosas, inclusive uma queda de braço muito intensa acontece com a Universidade de Harvard por fundos federais. Eles criticam essa medida dizendo que vai acabar com a diversidade étnica do campus, a diversidade cultural e dificultar aqueles alunos qualificados que passaram por todo o processo de triagem tão difícil para chegar nas instituições americanas a realizarem o seu sonho de estudar nessas prestigiosas universidades. Então é a sociedade bastante dividida, mas o governo, assim como em outras questões de política externa e política econômica, se diz irredutível, disse que tem o mandato necessário, seja no legislativo, seja no executivo, após a substancial vitória do ano passado, para implementar todas as medidas que quiser. Nós sabemos que isso encontrará alguns entraves jurídicos e ficaremos de olho como as cortes estaduais e até mesmo as cortes federais vão responder em relação a isso. Uma última coisa e rapidamente. Foi determinada a suspensão dos agendamentos de vistos para estudantes. Mas o secretário Marco Rubio fala também de cúmplices na censura. Teve alguma coisa a ver? No momento, a matéria é restrita à questão dos estudantes, porque ele fala de uma maneira um pouco mais ampla. Cúmplices da censura, e ficou meio vago isso. Você tem alguma informação sobre isso? Olha... Sim, Capês. A questão dos estudantes foi anunciada ontem pelo governo, também pelo secretário de Estado do Marco Rubio e outros membros que são ligados ao Departamento de Segurança Nacional. Em relação àquela declaração que eu li no começo da entrada, que o secretário Marco Rubio cita aquelas autoridades que queiram censurar as opiniões dos norte-americanos, aí ele está falando para pessoas civis, para membros de algum governo ou de ministérios ou até mesmo do Poder Judiciário de outros países que possam estar utilizando da sua autoridade enquanto presidentes, governadores, ministros dos seus respectivos países para cercear a liberdade de imprensa. Ainda está realmente muito vago, essas medidas específicas não foram divulgadas, mas aquilo que foi, então, dito pela imprensa norte-americana é que poderá haver, assim, a restrição do acesso aos vistos norte-americanos por parte de autoridades que, segundo o governo norte-americano, estariam engajados em manobras antidemocráticas ou contra a liberdade de expressão, por mais vago que isso seja. É a informação que temos por hora em mãos. Obviamente que vamos ficar de olho em mais apurações e voltaremos ao longo da programação. Muito obrigado, Luca Bassani. Uma boa noite aí na bela Homs, que seja logo reconstruída na Síria. Meu querido Felipe Monteiro, então tá claro que nós vamos debater aqui. Número 1, medida concreta, adiamento no agendamento de vistos estudantes. Recado genérico, poderá atingir também qualquer autoridade, pessoa física ou não, autoridade ou não, que seja cúmplice na censura. Como é que você vê esse pacote todo para comentar? Ô Capês, os Estados Unidos estão deixando de ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que tem como característica ser um país de imigrante, ser um lugar em que os cérebros do mundo todo sentem a vontade de ir e desenvolver sua carreira acadêmica e profissional. Esse é o grande diferencial dos Estados Unidos em relação à China, por exemplo. Quando você pega, por exemplo, aquela foto que teve na posse do Trump, em que o CEO do Google era indiano, o Elon Musk era da África do Sul, e tinham várias outras lideranças empresariais e da economia dos Estados Unidos que são imigrantes, você vê que os Estados Unidos está perdendo seu diferencial em relação à China, não é? E, no modo de ver, isso vai influenciar e muito, né, os Estados Unidos, na minha opinião, que é a guerra em relação à China e em relação ao mundo, que é mais importante, né? A guerra saudável por inovação, né? Buscar cada vez mais inovação, buscar cada vez mais romper, né, e ter uma atitude disruptiva na economia por meio de mudança e de evolução de produtos e de outras situações, não é? Então, os Estados Unidos, ao restringir e fazer uma peneira ainda maior
para receber o estudante do mundo todo, vai na contramão do que foi os Estados Unidos sempre, e é o diferencial dos Estados Unidos. Em relação à mudança de procedimento para visto de autoridades e pessoas físicas, né, do resto do mundo, que não são estudantes, né, que fala que os Estados Unidos vai ser contra, de certa forma, aquelas pessoas que são censores, que vão para a censura, os Estados Unidos está justificando esse caminho sendo também um censor, né? Os Estados Unidos, que sempre abrigou a liberdade de expressão como um princípio fundante dos Estados Unidos, não é? Está começando a fazer o escrutínio e ver que cada um fala, que cada um defende para fazer com que as pessoas entrem nos Estados Unidos. Claro, a gente sabe que ir contra a questão dos judeus, muitas vezes, é um crime. Aí tudo bem, você tem que rechaçar. Agora, criticar Israel é crime ou não é crime? Então, esse é o ponto sutil que, no modo de ver, os Estados Unidos está perdendo a sua essência. E, no modo de ver, vai perder a liderança da inovação para outros países, especialmente a China. Verdade, mas o fato é que estão suspensos os agendamentos. Como é que você vê essa medida também, Ana Beatriz Hirsch? Capês, eu acho que a gente está vivendo um momento bastante delicado, considerando as recentes decisões do governo americano, porque, como o PP colocou, eles sempre tiveram por característica a abertura de fronteiras, obviamente, não como irrestrita, mas para aqueles que se dedicam aos estudos, eles têm universidades que são renomadas mundialmente por sua excelência, pelo acolhimento de estudantes estrangeiros, o que inclusive faz com que elas sejam tão excelentes assim, porque traz maior diversidade, traz uma maior construção de pensamentos. Então, quando você vê o adiamento da emissão desses vistos, para além de acabar com o sonho de muitas pessoas que provavelmente se dedicaram uma vida toda para este momento de conseguirem estudar nos Estados Unidos, você acaba, no médio e no longo prazo, também prejudicando o próprio crescimento intelectual daquele Estado, que sempre, volto a dizer, foi reconhecido pela pluralidade dos seus pensamentos. Agora começa uma grande questão, porque provavelmente as pessoas vão acionar o Poder Judiciário, você vê que já existe lá algumas decisões conflitantes com as últimas decisões tomadas pelo governo Trump. Então, aquela questão de Harvard, de não aceitar, de não poder mais aceitar alunos estrangeiros. Enfim, vamos ver como o Poder Judiciário americano vai se comportar frente a isso, porque me parece ferir aí uma série de garantias fundamentais. Rodolfo Maris. Concordar com o Felipe Monteiro aqui, com a Ana Beatriz, que foram contundentes no seu raciocínio, sobretudo sobre essa geopolítica que acontece, né? Quero ver os Estados Unidos fazer isso com outros países que não seja só o Brasil. Porque o que dá a entender aqui, para quem não está muito atento, é que existe uma queda de braço entre Estados Unidos e STF, aqui, alguns ministros, e me parece que essa notícia vem de encontro exatamente com isso que está acontecendo, né? Com essa queda de braço. Vale ressaltar que isso seria totalmente um passo, na verdade, 10 passos para trás na história dos Estados Unidos, já que o governo Trump atualmente bloqueou cerca de 2 bilhões, né, que iam para as universidades, principalmente Harvard, e eles acabaram bloqueando. Aí acaba com um sonho, Capês, de estudantes aqui que querem fazer uma boa faculdade e querem ingressar não só em Harvard, mas Columbo, Yale e outras universidades aí que tem nos Estados Unidos. Agora, sobre as autoridades, o Felipe bem pontuou aqui que ele anda com Elon Musk, ele está mandando com o CEO do Google. Outras autoridades também não pode ter um comentário sobre os Estados Unidos. Agora parece que o mundo está de ponta cabeça e ninguém pode questionar ninguém. Ninguém quer o conflito, todo mundo quer o conforto. E isso é muito ruim para uma sociedade que está em pleno desenvolvimento. Agora, meu querido Emerson Tawil, há uma linha desenvolvida pelo governo Trump de conter o crescimento do movimento woke. E é um movimento que tem provocado um grande retrocesso na Europa Ocidental. Hoje você vai na Europa, é melhor para a parte oriental do que para a parte ocidental. O leste europeu está muito melhor do que a parte ocidental. E eu vi uma entrevista de um desertor soviético, Yuri Bezmenov, dizendo o seguinte: a estratégia da KGB, essa entrevista antiga, de 84, é a desmoralização dos costumes.
E nisso se insere, de certa forma, uma parte, claro que não tudo, desse movimento woke. Como é que você vê um desenvolvimento dessa linha conservadora dos Estados Unidos? É um retrocesso ou é uma autodefesa ou nenhuma coisa nem outra? Olha, primeiramente dizer que não foram proibidos os vistos a estudantes estrangeiros. Na verdade, é uma suspensão, não tem um prazo, mas é uma suspensão, por conta justamente disso que você falou. As universidades americanas, elas têm, não raras vezes, ela é dominada pelos progressistas de esquerda. E isso, existem inseridos vários ativistas, dentre eles muitos estrangeiros, inclusive a parte de antissemitismo e tudo mais. E essa preocupação de Donald Trump, que despertou essa suspensão para que faça uma apuração muito mais acurada do que é feita hoje. Então, inclusive, ele fala para fazer para vasculhar as redes sociais, para ver se esse indivíduo realmente merece o visto para poder estudar nos Estados Unidos ou não. É uma forma de blindagem, de segurança da própria nação, porque eu não vejo com maus olhos, é óbvio. Inclusive, quem já está com o processo em andamento não serão interrompidos. Esses aí terão, provavelmente, os seus vistos aprovados. Então, é uma ação de muito mais cautela e prevenção do que propriamente de imposição. Na verdade, os Estados Unidos, a gente sabe que sofre conflitos ao longo da sua existência e essa preocupação, eles são muito categóricos nessa coisa quanto à segurança. Eles são muito cautelosos. Então, eu entendo que, apesar de causar reflexos não só na parte política, mas também na econômica, é uma prevenção do governo americano, que faz parte, faz jus a ele, e não tem um prazo determinado, mas é pura e tão somente uma prevenção quanto aos vistos a estrangeiros, que é essa preocupação institucional. Por enquanto nós não temos ainda nada definitivo, mas vocês viram, o secretário Marco Rubio disse que autoridades estrangeiras terão seu visto restringido pelos Estados Unidos e cita autoridades da América Latina, sem especificar de qual país. Capês, tem coisa por aí. Posso só fazer um comentário rápido? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você querer proteger o seu país contra criminosos, como o caso que o Tawil coloca, de antissemitismo, mas a preocupação aqui, a cautela, é se pessoas que não têm nada a ver com isso também não serão afetadas, talvez por pensar diferente do que gostaria o governo. E existe uma diferença muito grande entre você pensar diferente e simplesmente você ser um criminoso, né? E aí eu acho que a grande preocupação internacional é exatamente nesse sentido, de uma proibição abstrata e genérica que não trate adequadamente o problema como ele deve ser tratado e acaba gerando consequências ruins para grande parte das pessoas que estavam ali se habilitando para, por exemplo, estudar nos Estados Unidos. Mas claramente essa política do Trump de mudança do visto tem a ver diretamente com a questão da universidade em geral. O Trump, quando assumiu, ele prendeu um esforço para bater de frente com as universidades, falando que a universidade aceitava ato antissemitista e por aí vai. Então, na meu modo de ver, restringir acesso dos estudantes estrangeiros nas universidades dos Estados Unidos está ligado exatamente a essa política do Trump em querer influenciar a política interna da universidade, como está fazendo com Harvard e conseguiu fazer com Columbia, que se curvou à decisão do Trump. Pois é, o que eu vi é o Marco Rubio dizer o seguinte: nós autorizamos a entrada de estudantes estrangeiros aqui que vêm criticar as nossas políticas e se colocar contra nós. E nós não podemos aceitar isso. É a posição do governo, vamos aguardar.